Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Após o vídeo de ontem com o top 5 dos blindados mais produzidos da história, levantaram-se muitas questões nos comentários sobre o porquê dos soviéticos construírem tantos blindados. Nesse vídeo, tentarei esclarecer essa dúvida. No vídeo de ontem com o top 5 dos blindados mais produzidos da história, dos 5 referidos, 4 foram projetados e construídos pela União Soviética. Mas por que os soviéticos construíam tantos blindados? Antes de responder essa pergunta, uma rápida retrospectiva. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, surgiu o T-54-55, que, como referi no vídeo do top 5, foi o blindado mais produzido da história, com mais de 100 mil veículos saindo das fábricas soviéticas e chinesas entre 1946 e 1983. Foi seguido pelo T-62, também parte integrante do top 5, com mais de 22 mil veículos produzidos. Pouco tempo depois surgiu o T-64, que para os padrões soviéticos da época foi pouco produzido, com apenas 13 mil veículos saindo das fábricas. A verdadeira evolução viria no início dos anos 70 com o T-72, dos quais mais de 25 mil foram produzidos nas últimas décadas. O T-80, à semelhança do T-62, não foi também um grande sucesso, mas mesmo assim, quase 5.500 foram entregues. E por fim, o T-90, o primeiro construído após o fim da União Soviética, com cerca de 3.200 veículos tendo sido produzidos desde 1993. Com base nessa lista, vemos que nos últimos 70 anos, os soviéticos construíram o impressionante número de mais de 170 mil Main Battle Tanks. Mas por que tantos blindados? Isso está relacionado com a doutrina escolhida pelo exército soviético após o fim da Segunda Guerra Mundial. Na guerra, o que salvou a União Soviética da dominação nazista foi a quantidade de blindados que conseguiu colocar no campo de batalha. A partir de 1942, com o aparecimento do blindado pesado alemão Tiger I, e de 1943, com o blindado médio Panther, considerado o melhor blindado médio da guerra, os alemães conseguiram ultrapassar tecnologicamente os soviéticos em termos de blindados. Mas para cada Panther que os alemães colocavam no campo de batalha, os soviéticos colocavam mais de 10 blindados T-34, que em termos técnicos não ficava assim muito atrás, principalmente na sua versão T-34-85, armada com um poderoso canhão de 85 mm. Mas no geral, a qualidade dos blindados soviéticos era muito inferior à qualidade dos blindados alemães. Mas como os soviéticos costumavam dizer naquela época, a quantidade é uma qualidade em si mesma. E foi assim, com milhares de blindados lançados no campo de batalha, que os soviéticos conseguiram barrar o avanço nazista. Por isso, quando a guerra acabou, essa visão ligada à quantidade estava ainda muito viva na liderança militar soviética, algo que acabaria por se consolidar como uma espécie de doutrina militar. Para o Partido Comunista Soviético, não bastava ter os melhores blindados, também tinham que os tê-los no maior número possível. E foi também com essa quantidade absurda de blindados que os soviéticos mantiveram a balança do poder militar na Europa no impasse durante décadas durante a Guerra Fria. Portanto, a resposta para a pergunta por que os soviéticos construíam tantos blindados é por uma questão de paradigma militar, algo que começou na Segunda Guerra Mundial e que acabou por se enraizar na hierarquia soviética nas décadas seguintes. E o que aconteceu com esses milhares de blindados? A maioria virou sucata, com alguns mais recentes tendo sido enviados para a reserva, enquanto que outros, os modernizados, foram mantidos no ativo no exército russo.
Nesse momento, a espinha dorsal da Força de Blindados da Rússia é composta pelo T-72, com quase 2.000 veículos no ativo e cerca de 7.000 na reserva, seguido pelo T-80, com 500 no ativo e 3.000 na reserva, e finalmente o T-90, com cerca de 340 no ativo e aproximadamente 200 na reserva. Sobre o T-14 Armata, sabe-se realmente muito pouco, já que os russos são extremamente fechados nessa área. Daquilo que se sabe, desconfia-se que o número de blindados T-14 no ativo nesse momento ronde os 15 a 20, mas sobre isso não há certezas.